todos eles têm uma história. E todas as histórias, elas se confundem com o mesmo objetivo, elas se juntam, aliás, se unem no mesmo objetivo, que é você levar um conteúdo de qualidade para a internet e espalhar isso para o mundo. Eu falei para você no começo do programa, eu estava conversando aqui com a pastora Priscila e também com o Rafa, justamente sobre isso, sobre a necessidade de você incentivar os teus filhos e mesmo você começar a ver na internet aquilo que realmente traz alguma coisa boa para a gente, que te edifica, porque a gente tem maus exemplos de utilização da internet, de canais do YouTube. Nós vemos crianças, adolescentes morrendo por conta de vídeos que são colocados todos os dias incentivando a automutilação, sabe, o sadomasoquismo, coisas horrorosas. Então pra gente é um prazer saber que existem servos de Deus que se colocaram mesmo para botar a cara a tapa e falar aquilo que realmente botar a cara a tapa, porque tem muita gente que tem preconceito. Ou você acha que é tudo um mar de rosas? Não é. Porque você obedecer significa ter um comportamento diferenciado. E numa rede que praticamente não tem lei, como a internet, você também pode ser criticado até por fazer o bem. Então, nós estamos recebendo esse pessoal aqui para você entender como é importante você usar a internet da maneira certa. O Kiko está aqui comigo, acho que você é o mais velho como youtuber, né, Kiko? 7 anos? É o pai de todos? Eu sou o patriarca, eles estão me chamando de patriarca, Olha, Abraão dos youtubers. Quem diria, hein, Kiko? Desde 2010... E 160 vídeos postados, já passou, muito, né? Se já somar passou. O Porta Estreita, então... Já era, não tem nem como contar. Da época do Porta Estreita foram quase 3 anos aí pro Porta Estreita também, postando vídeos semanalmente aí. E é um prazer, assim, estar reunindo uma galera tão grande. Tão assim. grande e com tanta ideia, tanta coisa boa para mostrar. É verdade. Rafael tá do lado do Kiko, que tá com a câmera aqui. O Rafael é o nosso mágico. Olha lá. Olha, não Meu para. Deus do céu. Rafael é um mágico de mão cheia, que já esteve aqui conosco várias vezes. Ai, e há que 2 legal. anos ele é youtuber. Sou youtuber também, ó. Então Também. nesse ramo aí dos youtubers também faço mágica, né? E junto com isso, ilusionismo e evangelismo. Então, através da mágica, eu falo de Jesus para todas as É pessoas. muito legal, né, pastora Muito Priscila? legal. Você começar a usar de uma maneira edificante mesmo, né? É Há quanto tempo você tá, Priscila? Olha, juntando com o tempo do Porta Estreita também, uns 2 anos. E aí, recentemente, eu abri o meu canal também, aprendendo com ela e produzindo conteúdo para as mulheres e edificando a Sempre vida também delas. debaixo da visão da palavra. Sempre. Aprendendo com ela, transferindo a ela a Bíblia, né? Então, através da palavra de Deus, levando a cura para a mulher Que legal. atualizada, que quer estar alinhada à vontade do reino e vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós neste tempo que é tão precioso e especial. E também tem uma linguagem jovem, né, Thalia, que você já está mais, até pela tua idade, quantos anos você tem? Tenho 20 anos. Pela tua idade, o teu público é o público mais jovem, né? É. Você começou agora na Expo Cristã? Foi. Estreou? Foi através da Expo. Ah. Eu fui pra ajudar os imortais, que eles têm um canal, e acabei me É verdade que eles estavam aqui com a gente. Sim, sim. E aí? Eu fui pra ajudar eles, né, que eu ajudo eles na parte de vídeo e tal. E eu acabei ficando encantada com esse mundo, assim. Eu já queria, sempre quis, mas aí não tinha aquele incentivo e foi através da Expo. E daí você também procura falar com os jovens, à luz da palavra, aquilo que é o dia a dia deles? Como é que você está? Você está abordando em que sentido? O meu canal é voltado ao público feminino, porque eu posto mais maquiagens, coisas tá. assim. Mas é tudo voltado à palavra de Deus. Por exemplo, eu coloquei um vídeo como chamar atenção sem você ser vulgar, sem você ser extravagante. Então, é voltado aos jovens, mas o público, assim, tá alcançando geral. Tá muito Demais, legal. né? É, vai fazer um mês amanhã o canal. mas Olha tá... só, tá fazendo primeiro aniversário. Primeiro. Mêsversário, como eles falam. Mêsversário. Irmã Creide, boa tarde. Boa tarde, querida. Irmã Creide, há quanto tempo você tem o canal no YouTube? Querida, eu não tenho canal no YouTube. Como é que é? Eu uso o canal da outra pessoa, entendeu? Entendi. Na verdade, sim, é meu, mas eu não me apego a essas coisas. Entendi. Porque eu não me considero uma youtuber. Eu acho que eu sou ungida. Sei. Aí, Pessoa se o ungida lugar não de é derramar youtuber. unção é no YouTube, nós faz isso. O que tá rindo por quê? Pastor Tiago, uma alegria te receber aqui, pastor, mas eu quero saber, sabe o que agora como pastor Tiago? Por que você resolveu adotar um personagem mais, vamos dizer, idoso? Para falar da palavra. Acho que é a Pela primeira internet. vez que eu vou falar com a minha voz com essa... Com essa carinha e com essa peruquinha. Com a peruca. Mas porque eu acho muito legal, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que você atinge um público diferenciado, porque Legal. tem aquela coisa engraçada
que muitas vezes as pessoas... Hoje, nós temos no nosso país comediantes que fazem muito sucesso justamente por isso. E quando você usa dessa maneira para falar do Senhor, você acaba atraindo aquela pessoa para te ver, para ver o personagem, e automaticamente a pessoa para te ouvir. Então, eu acho uma estratégia muito legal e muito corajosa também. Com certeza. Porque não é todo mundo que olha um pastor vestido assim, né? E vai falar que é um pastor. Você acha que é o que mais entra naquilo que eu falei do preconceito e da língua afiada foi do muito, povo? mas quando a gente começa a ver os frutos, por exemplo, eu tenho um show de humor, né? Eu saí do palco para a internet, né? Tá. Não vim da internet. Então, quando eu faço show de humor em igrejas, em restaurantes, bares, a gente já foi. E é impressionante que mesmo a pessoa que não é convertida, a hora que entra uma senhora, né, isso aqui, e ela vê isso, ela para. Ela para ver, ela presta atenção. E a hora que a gente começa a tirar o personagem e ministrar, é impressionante porque as pessoas estão com o coração aberto. E dessa maneira, você levou especificamente aquilo que você criou nos palcos para a internet, pastor? Foi. E a reação na internet, como é que foi, hein? É a mesma de fora da internet. Eu creio que a internet ela só potencializa, ela dá voz a muita gente. Mas eu digo assim da internet, porque a internet, é como eu falei, é meio um país sem lei, né? Sim. Então você pode escrever o que quiser em nível de comentários, quando se fala de apresentações, né? Sem dúvida. E daí nessa história dos comentários é que você tem um termômetro daquilo que é a religiosidade mesmo, preconceito. Então eu acho que é mais fácil até pela internet você detectar isso do que você detectar durante um show, que ninguém vai se manifestar tão diretamente quanto na hora que você pega para escrever, ou não. O olhar das pessoas entrega muita coisa. E eu presto muita atenção nisso, né? Como as pessoas estão olhando. Mas quando a gente entende um objetivo, quando a gente tem uma visão de Deus por trás de tudo isso, isso se sustenta. Então, quando as pessoas não gostam, beleza, só não é uma pessoa para quem eu fui chamado para falar. Entendi. E bola para frente e vamos continuar. E a Irmã Creide é muito legal fazer. Olha lá você no palco. O povo tá rindo um bocado, hein? Engraçado. Eu paguei para eles. Você pagou? Mas você tá ganhando bem para pagar bem esse povo desse jogo. Quanta gente? Não, foi só mortadela. Foi tranquilo. Você vai tirando, né, pastor, a fantasia, é isso? No final, sim. Que legal. No final, a gente tira a personagem e aí traz uma palavra. Alexia, querida, os últimos serão os primeiros, você sabe, né? Alexia, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Obrigada. Alexia, quantos anos você tem? Fiz 19 agora. Você entra mais ou menos no esquema que eu falei da Thalia, ou você está indo por um outro direcionamento, não só falando de beleza, dentro daquilo que é a palavra do Senhor? Então, na verdade, eu falo sobre vários temas. Lá a gente não aborda, assim, maquiagem, que é o que a Thalia aborda, mas a gente fala sobre vários temas, né? Falando para nós jovens, mas também não atinge apenas os jovens, mas várias pessoas. Algo que eu tenho começado a falar agora é sobre relacionamento. Olha você ali, ó. Olha só, esse vídeo, inclusive, eu falei sobre o meu primeiro beijo que foi no altar, agora em fevereiro. Peraí, que eu quero saber, eu quero ouvir. Bom, infelizmente, durante esse tempo que a gente ficou sem vídeo aqui no canal, eu tive alguns contratempos e não consegui tá postando os vídeos. Uns exemplos sem o computador, sem o editor, mas agora tá tudo voltando ao normal e os nossos vídeos estão de volta também e com muitas novidades. Então, se você quer acompanhar tudo que vai acontecer por aqui, eu já te indico de você me seguir lá nas redes sociais. Eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo e por lá eu sempre posto quando tem coisas novas por aqui, beleza? Bom, e uma das coisas é que no último vídeo desse canal eu estava noiva e agora eu já voltei casadinha. Então nós também iremos ter alguns assuntos sobre relacionamento aqui no canal, eu espero muito que vocês gostem. E como vocês já viram aqui no título desse vídeo, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre relacionamento também. Então bora lá começar o assunto de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve algum sonho muito grande no seu coração, um desejo que para muitas pessoas às vezes parecia ser loucura? Bom, eu posso te contar que eu tinha um sonho muito grande no meu coração e que muitas pessoas achavam loucura sim. E como vocês viram aqui no título do vídeo, era de dar o meu primeiro beijo no altar. Isso era um desejo que eu tinha no meu coração. Se vocês já viram alguns vídeos aqui no canal, você sabe que eu tinha um propósito. Era de só namorar depois dos meus 18 anos. Isso era um propósito que eu tinha diante de Deus, que eu resolvi fazer ainda quando eu era bem pequena e que eu cumpri ele, graças a Deus, até os meus 18 anos. E o sonho de dar o primeiro beijo no altar era um... Não, gente, e a Alexia não namorou.
Porque você tem 18, você esperou os 18 para namorar, já tá com 19, tá casada? É uma história que eu falo que é uma história de Deus. Eu sempre que eu falei com o Senhor que eu queria que isso pudesse falar o coração das pessoas, pudessem trazer, sabe? Que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E isso a gente também fala lá no canal, entre músicas, composições e tags e vlogs, são várias... E é legal, né, Kiko, essa linguagem que a Alexia falou, porque... Na verdade, isso vai muito na contramão do mundo, né? Sem dúvida. Então, você pega pessoas que têm idades diferentes e maneiras diferentes de se expressar, como o próprio pastor Tiago mesmo, que acaba sendo uma referência até pela inovação, e você compete com pessoas que são tão conhecidas quanto, mas que têm uma linguagem que é a linguagem do mundo que atrai, né? Porque é aquele excesso de liberdade que o jovem precisa ouvir naturalmente. E que é como uma mudança de concepção, né? Quando você consegue fazer isso, quando você consegue usar essa ferramenta para o bem, você muda a cabeça dos jovens, né? Você tem essa responsabilidade, né, Kiko? Na verdade, todo ser humano ele precisa de referência. Todo mundo precisa de uma referência. Então, numa referência no modo de falar, de vestir, de se portar. Até pessoas mais velhas, isso independe de idade. É lógico que hoje no YouTube a maioria da audiência é feita por pessoas, né, mais jovens, a gente coloca assim. Mas nós temos testemunhos de todos os tipos de idade, de situações, pessoas que estavam desenganadas, que estavam em depressão. É demais, né? Eu acho demais isso. E esses testemunhos que a gente acaba compartilhando no nosso grupo de encontro de YouTubers, a gente vê na prática Deus se manifestando na vida de cada um aqui, no canal de cada um aqui, não importando o tamanho do canal, não importando a quantidade de seguidores, inscritos, isso é um plano de Deus para cada um, para cada vida. E Rafa, você entrou nesse mundo há 2 anos. Qual a experiência mais forte que você teve de retorno mesmo, de que aquilo que você estava falando estava dando os frutos que você esperava no Senhor? Então, eu sempre gostei muito de televisão, de toda a mídia que tem, né? Cinema, tudo isso. E o que acontece? Uma das coisas mais fortes que aconteceu, até o Kiko estava presente, nós marcamos uma reunião no shopping, estávamos conversando, e assim, já tinha acontecido algumas vezes, mas não naquela situação. E aí eu fiz uma mágica para o Kiko. Que ele até falou assim que a nossa irmã Cleide sofre preconceitos, né? A parte do ilusionismo também sofre muito preconceito. Às vezes as igrejas me convidam para ir e a igreja fala, mas tem baralho? Mas tem isso? É um questionamento assim gigantesco, entendeu? E assim, tem que quebrar esse tabu. Tudo aquilo foi feito para honra e glória do rei, né? E aí nós estávamos no shopping, eu fiz uma mágica para o Kiko dentro de um fast food ali, né? Isso. E o menino passou e viu. E aí ele falou assim, é uma mágica, fizer uma mágica. E peguei e falei, posso fazer uma mágica com você? Ele falou, pode. E ali eu fiz uma mágica para ele, ele aceitou Jesus, colocou a mão no coração dele, isso dentro do shopping, com todo mundo em volta. Né, gente? Isso é impactante. Isso é o que mais vale a pena, né, Eu Rafa? e o Kiko colocamos a mão sobre ele, oramos ali na frente de todo mundo, ele com uniforme. E ele aceitou Jesus, ele saiu dali impactado e eu e o Kiko também impactados. Mais ainda. Nossa, imagina, assim, você vai para comer com uma mágica. Para conversar. Uma brincadeira e de repente acontece isso. A mágica que ele falou é uma mágica que ele fala exatamente como funciona a nossa vida, né? O nosso fio da vida. E aí, quando ele corta... Enfim, você tem que fazer essa mágica aqui depois. Vamos fazer essa mágica com E naquilo, ele passando, ele estava limpando o ambiente, né? Ali a praça de alimentação. E tinha pessoas em volta. E ele parou para ouvir. Hein? E nisso ele pediu para repetir a mágica. E no que a gente repetiu, a gente não perdeu a oportunidade, porque vai saber quando que a gente vai poder ver ele de novo. Exatamente, Pastora, vai saber. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem essa linguagem que é mais para mulheres casadas, na verdade, acaba sendo, né? Porque tem muito relacionamento... eu foco um pouquinho a mulher no todo, né? Eu fiz até uma série que é a mulher exemplar. Quando você fala mulher, você acaba indo mais para essa história do relacionamento, até porque hoje os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. Não só de você encontrar a pessoa que é a pessoa certa, quanto de você manter aquilo que Deus já te deu, né? Isso, você já teve experiências... Olha que lindo esse vídeo. Onde você está aí, pastora? Guararema. E para iniciar essa série, nós vamos falar que a mulher exemplar é uma mulher segura. Mas não saia daí. Olha que lindo isso.
E acaba sendo uma maneira mesmo de evangelizar, né, pastora? Porque a Bispa Fernanda, ela traz pra gente a melhor palavra do dia, a melhor notícia do dia, toda sexta-feira aqui no programa. E as dúvidas, no que diz, alguns homens também mandam, mas as dúvidas das mulheres, a maioria é sempre ligada ao relacionamento e relacionamento também entre mães e filhos. Sim. Você já teve alguma experiência forte de saber mesmo, de alguém ter te falado, tanto que a tua palavra ajudou naquele momento? Então, a Bíblia fala em Isaías 49 que nós somos como flecha polida na aljava. E se a gente não consegue atingir esse objetivo, algo está errado. Então, cumprir o propósito que Deus tem para nós é exatamente esse, atingir no ponto principal que a pessoa precisa que seja atingido, né? Eu ouço muitos comentários, porque não só no YouTube, mas eu também faço palestras, vou em várias igrejas, vários locais falar com as mulheres e elas pessoalmente podem falar comigo, né? Olha, isso aqui eu achava que não estava afetando, prejudicando. O que te chamou a atenção? Quem foi mais que te chamou a atenção? O comentário que você ouviu? Em uma igreja, uma moça me chamou no final de uma palestra onde eu falei sobre Esther, né? Sobre o tempo da cura até ela atingir o reinado. Ela passou pelo período dos 6 meses com a mirra. Que não é do dia para noite, né? Não. E esse período da cura, ele é muito importante para se atingir o propósito também. E no final ela falou, poxa, eu não entendia que eu estava pelo período da cura e eu precisava ser curada para o propósito. Então, a partir daquela palavra, ela pôde ter a consciência, não, eu entendi que eu preciso sim ser curada dos meus traumas, daquilo que veio do meu passado, que essa transformação já começa por você. Na infância. Exato. E a partir disso, eu preciso dessa cura, dessa transformação para o cumprimento do propósito. E você sabe, Thalia, que daí, já colando no que ela está falando, essa coisa do físico também, dos cuidados, da maneira como você se porta, da maneira como você se veste, como você se maquia, isso acaba também, é engraçado, né, como Deus usa todas as armas, né, pastor, de evangelização, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, uma jovem, ela acaba de aceitar o Senhor, e a pessoa muitas vezes não tem essa noção, não teve um ensinamento para ter esse discernimento, e hoje a mídia mostra uma certa sensualidade exacerbada, né? Em todos os sentidos, não só de roupa, mas até na maneira de se maquiar. Então, esse canal também acaba atingindo, com certeza, você tem testemunhos, né, de pessoas que acabaram mudando mesmo o comportamento e o visual por conta de uma proximidade com Deus, né? Sim, eu até estava conversando com o pessoal antes de entrar aqui. Eu trabalho com isso, né? Eu sou manicure, eu sou maquiadora, eu trabalho com isso. Então, eu acabo passando a palavra do Senhor para as minhas clientes. Então, é muito legal. Eu tenho muitos testemunhos de muitas coisas, né, que mudaram a vida delas através da beleza. Mas eu não levo assim, você tem que se maquiar para você ser linda e maravilhosa. Não. Primeiramente, você tem que ter Deus, né? Depois, o se maquiar, o se arrumar, é só algo que te complementa e as pessoas podem ter em você uma referência, né? Que você é uma mulher que se cuida, que se ama, mas que, acima de tudo, você ama Jesus, você tem Deus, né? Primeiramente. E aprende a se amar também, né? Sim, na verdade, sim, né? Sim. Eu tenho muitos testemunhos das minhas clientes através disso, do meu trabalho. E é isso que eu tento passar no meu canal, que não importa se você gosta de se arrumar ou não, é importante não exagerar, né? Mas não importa se você gosta ou não de se arrumar, de estar linda, né? O importante é você refletir a glória de Deus através de você. Daí você já entra no contraponto, né, pastor? Que você vê que a palavra do Senhor não tem característica firmada, tem a essência, né? Eu posso tirar a peruca? Pode, que eu me sinto estranho falando eu. A peruca parece que ela transforma. Muito. A culpa é do Kiko, que foi o Kiko que mandou. Ainda bem que se você não tirasse, eu seria muito mal educada, porque eu nunca ia te reconhecer sem a peruca. Ia passar, não ia nem falar oi, ela ia falar, que menina sem educação, né? Que acabou de falar comigo e não me cumprimenta. Mas tá me impressionando isso, sabe? Às vezes as pessoas não me reconhecem sem a peruca. E é estranho, porque eu consigo me reconhecer, então acho que todo mundo faria a mesma coisa. Mas é legal. Esse que ela estava falando da questão da palavra, da gente
levar a palavra, eu creio muito que Deus ele tem um propósito para cada pessoa. É verdade. E onde nós estamos, nós somos um agente da manifestação do reino de Deus, né? Com as nossas vidas. Então, não necessariamente eu preciso ser um pastor para evangelizar. É verdade. Deus vai me usar no lugar O teu dia a dia já é o exemplo que evangeliza. Exatamente. Eu sempre falo isso. Sendo um médico, um advogado, seja nas plataformas digitais, trabalhando como funcionário de qualquer empresa, num salão de beleza, qualquer lugar. Nós fomos chamados, nosso principal chamado é manifestar o caráter de Cristo, né? E muitas vezes até mesmo sem palavras. De repente Deus usa, como a Bíblia diz em Coríntios, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa uma mágica para chamar a atenção de alguém. Tudo isso são ferramentas para que a gente possa realmente falar da verdade, do amor de Cristo. É demais, né? Porque que nem a Alexa, eu fico vendo... Né? A Alexa, na verdade, ela tem o mesmo tipo de aconselhamento que a pastora Priscila, mas em situações completamente diferentes e talvez pela opção dela e pela maneira como ela expôs isso, você acaba atraindo as pessoas. Peraí, mas como é que a pessoa consegue? Se identifica, né? Ou então o oposto acaba atraindo, né? Aquela pessoa que está na balada, aquela menina que sai, que beija todo mundo, que hoje também é uma coisa muito normal, infelizmente. Aí você pega, você bota no canal e tá uma pessoa lá bonita, de 19 anos, que beijou e mal namorou e casou, como é que dá certo? Daí você acaba atraindo pela diversidade daquilo que é a nossa realidade hoje, né? E esse público é um público que vai chamando as outras pessoas para ver, que é o adolescente e o jovem, né? Sim, é né, verdade. Alexia? É como você falou, que muitas pessoas às vezes assustam, né? Tem algumas que assustam, outras que conhecem... Principalmente esse pessoal da tua geração, né? Outras, as que conhecem da palavra de Deus, nossa, que bonito, mas aquelas... Mesmo que conhecem, assustam, mas como assim? Como você fez isso? E foi algo que eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor use isso para poder estar falando do teu amor. Muito As pessoas legal. acham diferente, porque uma pessoa com, na época, né, 15, 16, 17, nunca ficou, nunca namorou, mas foi algo que eu tinha falado que eu queria oferecer minha vida pro Senhor como um sacrifício, né? E foi gostoso, é legal, porque tanto que quando Deus eu chamou, conto, né? sim, graças a Deus. E eu lembro que eu sempre ouvia assim, quando eu ouvia as pessoas falando, nossa, vale muito a pena esperar em Deus. E eu sempre guardei aquilo no meu coração. Amém. Só que aí quando eu encontrei a pessoa que o Senhor tinha pra mim, e aí ele realizou todos aqueles sonhos do coração dele em minha vida, hoje eu posso falar que uma vez eu falei no canal, gente, vale a pena esperar em Deus. Nada melhor que você viver isso, né? Vou dizer uma coisa, eu amei vocês, viu? Ah, que bom. Parabéns. A gente também. Olha, quando nós conversávamos, todos os canais do YouTube já passaram na tela, mas nós vamos colocar também para você no Facebook, para você lá no De Bem com a Vida Oficial, para você também ter acesso, conhecer o trabalho deles e espalhar essa boa notícia. Porque nós somos carentes de boas notícias e as boas notícias vêm do Senhor e eles são servos de Deus, cada qual o Senhor deu uma estratégia para que realmente o nome deles fosse exaltado e tem sido. Então parabéns para vocês, obrigada por vocês estarem aqui com a gente e olha, voltem sempre, o De Bem com a Vida está aberto para todos. Obrigada. Uma alegria pra nós. Obrigada demais. Só mandar um abraço para todos os youtubers, porque tem uma comunidade gigantesca com mais de 50 youtubers, assim, foi uma seleção Por enquanto. pra gente estar aqui. Então, assim, são youtubers com canais assim gigantescos e canais que acabaram de começar. O importante, não existe canal grande, grande é Jesus. É verdade. Tá bom? Obrigada, Obrigado, Rafa.